agora seria o Edson. O Edson, não, desculpe, o Anderson, né? Mas o Anderson, ele vai começar a trabalhar na segunda-feira, aí pediram para ele levar uns documentos, e ele acabou ficando lá. Aí quando foi 6h30, ele falou, Odete, não vou poder. Aí eu falei, então eu vou desafiar, gente, tá? Vou fazer o chicalho, tá? Então, vamos começar com uma mensagem, né? Aliás, é a mensagem, assim, do DS. Tá. O segredo para vencer em qualquer batalha é a ardente oração. O passo seguinte é agir com coragem. Mantenham a coragem, a esperança e a perseverança, enquanto inspiram todos os demais a entrar em ação e incentivam uns aos outros a conquistar a vitória. Então, vamos começar primeiro agora com o vídeo que o Levi vai passar, o dia da divisão sênior, 74 anos da DS, dia 24. Tá, obrigada. Todo ano, com a aproximação do dia 24 de agosto, minha determinação arde com mais intensidade e sou totalmente envolvido pelo espírito de meu mestre Josei Toda, um exemplo de devoção abnegada à propagação da lei. 24 de agosto, dia da divisão sênior. Sensei, どうも遅くなりまして。先生、質問があります。自分ではいくら考えてもわからない。だからお聞きしたいんです。どんな質問でもいい。聞いてあげるよ。先生、自分にとって一番正しい人生とは、それは一体どういう人生でしょうか。おお、これはまた難問だね。君名前なんて言うんだ。山本慎一です。いくつだ。19歳です。19か。今の君の質問に正しく答えられる者はな、日本には一人もおらん。しかし私にはそれができるな。哲学の話だっていうから言ってみると日蓮召集。しかしそれを話す人は坊さんじゃない。白装束や太鼓ではなくごく普通の人だ。それからどんなことを聞いても答えが早い。あの迷いのなさは一体。10 dias após esse encontro, em 24 de agosto de 1947, o jovem Daisaku Ikeda se converteu ao budismo de Nichiren Daishonin. Recordo-me de que no dia 24 de agosto de 1947, a divisão sênior e a divisão dos jovens eram uma só. Eu era um jovem de 19 anos e meu mestre, presidente Josei Toda, verdadeiramente um integrante da divisão sênior, estava com 47 anos. Determinei me tornar seu discípulo para estabelecer o primeiro passo da minha luta pela paz e pela justiça. Ele era um senhor que transbordava energia para trabalhar.
Dada a importância da atuação dos integrantes da divisão sênior em prol do Conserufo e o apoio às demais divisões, em 1976, Ikeda Sensei denominou a data de sua conversão como Dia da Divisão Sênior. Seu sentimento era o de estabelecer uma organização cada vez mais sólida. No momento em que os senhores com rica experiência de vida, que conquistaram a confiança na sociedade e se levantam para a construção de sua localidade, o ritmo do avanço do Conserufo se intensifica de maneira grandiosa. O dia 24 de agosto, para o presidente Ikeda, representa o início de sua relação de mestre e discípulo e, da mesma forma, para a divisão sênior, representa o renovado juramento Seigan, de mestre e discípulo. A divisão sênior é observada pelos demais companheiros como modelo para a prática da fé. Por serem mais experientes, todos querem saber como reagem diante de diversas situações da vida diária. Por esta razão, se a divisão sênior mantiver uma prática da fé inabalável diante de qualquer adversidade, todos poderão praticar o budismo com segurança e tranquilidade. Bom, pessoal, agora o Geraldo vai ler uma matéria, meu pilar de ouro aqui, viu? Vai ler a matéria Pilar de Ouro Inabalável, do BS 2575, do dia 12 de agosto. Boa noite. Vamos lá. Boa noite. Pilar de Ouro Inabalável. 24 de agosto, dia do ponto primordial da honrosa divisão sênior. O que os membros da divisão sênior têm em comum com Shinjo Kingo ou Toki Jonin, por exemplo? Ao estudarmos o budismo, verificamos que esses e outros discípulos de Nichiren Daishonin tinham idade correspondente aos integrantes da DS quando lideraram os praticantes naquela época. Esses discípulos agiram com coragem diante as perseguições que eles e seu mestre, Nichiren Daishonin, enfrentavam na época. A atitude deles despertou nos praticantes uma fé inabalável e invencível. Hoje, os esforços abnegados que os membros da divisão sênior promovem em meio à realidade social provém de sua postura sincera e corajosa. Assim como os discípulos de Daishonin, cada qual atuando com sua característica, eles manifestam em sua conduta a fortaleza abnegada da coragem na construção de sua felicidade, de seus familiares e da sociedade. Os pilares de ouro Soka, como são chamados, celebram em agosto o dia da divisão sênior. A seguir, vamos conhecer mais sobre a importância deste mês, especialmente para a ADS. Fundação da divisão sênior. Antes de falarmos sobre o dia 24 de agosto, é importante abordar o dia da fundação da divisão sênior. No Japão, ele ocorreu em 5 de março de 1966 e no Brasil, em 4 de abril de 1982. Por ocasião da realização da 10ª Convenção Comemorativa de Fundação da Divisão no Japão, em 1976, o dia 24 de agosto, data de conversão de Ikeda Sensei ao budismo,
foi estabelecido como dia de divisão sênior em todo o mundo. O presidente da SGI, Dr. Daisaki Ikeda, afirma em seu discurso: eu também sou integrante da divisão sênior. Por favor, levante-se com coragem junto comigo. Com base no espírito da Gakkai, sejamos pilares de ouro que sustentam o grande castelo Soka. A partir de então, a divisão sênior vem dedicando esforço tanto na família como na sociedade, sempre comprovando o direcionamento de Ikeda Sensei. O avanço da Soka Gakkai é desenvolvido com a cooperação entre as divisões. Entretanto, da mesma forma como o marido ou o pai é o pilar da família, a divisão sênior é a principal responsável pelo progresso de nossa organização. Naturalmente, a divisão sênior irá se preocupar em desenvolver seus membros, mas não poderá pensar que é uma divisão como as outras. Terá a missão de manter a harmonia entre as divisões e proteger com responsabilidade a Gakkai e seus integrantes. Os comprovantes da divisão sênior foram denominados por Ikeda Sensei como pilares de ouro da família, da sociedade e do desenvolvimento da organização. Atualmente, ainda estamos isolados devido à pandemia da Covid-19, mas, mesmo em meio a essa realidade, os integrantes da ADS estão desafiando as circunstâncias. Com certeza, é muito bom receber uma ligação ou chamada de vídeo de algum sênior da nossa localidade para nos incentivar com uma palavra encorajadora. E você, sênior que está lendo essa matéria, percebendo que tem passado mais tempo com os familiares, pode fazer a diferença em seu lar. 24 de agosto, o início. Também o que fez a diferença na vida do jovem Daisaki Ikeda foi seu encontro com o professor Josei Toda, em 14 de agosto de 1947, depois do qual decidiu ser seu discípulo. Josei Toda, seu mestre, ensinou-lhe a compreender e a despertar para a sua missão. Como um pai ensina, educa e apoia o filho, Toda Sensei cuidou do jovem Ikeda e o fortaleceu para romper limites. O encontro da Daisaki Ikeda com Josei Toda inicia o enredo de uma história de coragem, respeito e dignidade humana. Aos 19 anos, sem expectativa de vida devido à situação que o Japão vivia na época, o jovem encontrou nas respostas de Josei Toda um caminho correto e seguro. Então, 10 dias depois desse encontro, em 24 de agosto de 1947, Daisaki Ikeda se converteu ao budismo de Nichiren Daishonin. No livro Pilares de Ouro Soka, o presidente Ikeda incentiva os membros da divisão sênior. Os verdadeiros campeões não apenas reúnem os outros, mas se colocam no centro do enfrentamento e lutam mais que qualquer outra pessoa. A coragem e as ações dos homens criam a solidariedade que conduz a uma retumbante vitória. Com o desejo de aprender, estar presente, contribuir para a transformação da sociedade, vencer no aspecto financeiro, criar harmonia familiar e promover o respeito entre as pessoas, que cada sênior seja o farol no fim do oceano, que ilumina cada uma delas. E que o dia 24 de agosto seja o ponto de partida de uma nova etapa na vida de todos. Muito obrigado. Parabéns. Gente, agora para alegrar um pouco a nossa reunião, vamos cantar uma música? Pilar da Nação, em homenagem aos pilares de ouro da comunidade.
passado, jurei seguir o meu mestre. Ultrapassando calúnias eu vou concretizar a missão. Bailando no pico da águia, lutando como um leão. Avançarei com bravura e fé, sou um pilar da nação. Farol no fim do oceano, nos últimos dias da lei, surge uma luz no horizonte, sempre seguindo sem ser. Meu coração é cacai e sinto orgulho de ser. Sou um guerreiro da paz mundial, sempre haverei de vencer. Farol no fim do oceano, nos últimos dias da lei, surge uma luz no horizonte, sempre seguindo sem ser. Farol no fim do oceano, nos últimos dias da lei, surge uma luz no horizonte, sempre seguindo sem ser. Os membros da divisão sênior são observados pelos demais companheiros como um modelo para a prática da fé. Por serem mais experientes, todos querem saber como reagem diante de diversas situações na vida diária. Por essa razão, se a divisão sênior manter uma prática da fé inabalável diante de qualquer adversidade, todos poderão praticar o budismo com segurança e tranquilidade. Porém, se agirem com desonestidade, astúcia e leviandade, ou se afastarem da prática da fé, os membros das demais divisões perderão o rumo e poderão até mesmo nutrir dúvidas em relação à prática da fé. Por isso, a responsabilidade da divisão sênior é grandiosa. Agora, tem relato de voluntários? Alguém tem relato? Tem algum relatinho? Na realidade, a gente tem todo dia, né, gente? Todo dia a gente tem benefício, né? Mas tem uns que marcam a gente. Bom, então, o pessoal está tímido para contar o relato. Deixa eu contar, porque na pandemia está todo mundo reclamando, o emprego está difícil, né? Não estou conseguindo emprego, faz tempo que eu estou desempregado. Então, a vitória dos filhos é a vitória da gente também, né? Então, o meu filho estava fazendo estágio em 2020, né? E depois do estágio, ele já foi registrado, entendeu? Então, quer dizer, ele não parou, porque ele saiu lá que ele trabalhava no Hospital das Clínicas, né? Aí ele já, praticamente, ele não parou nem um dia, ele já saiu de lá, já começou a fazer estágio, e do estágio já foi registrado. Então, tudo benefício da prática da fé, oração todo dia, Daimoka e Gongyo, atividades da prática da fé, incentivo, fazendo Kosen-Rufu, né, se preocupando com as pessoas que estão sofrendo, né, fazendo Shakubuku. Então, o benefício vem, entendeu? E a saúde também, até o Geraldo mesmo, aqui, que é meu marido, ele melhorou bastante. Deixou de né? tomar remédio, está sem tomando remédio. Ele quase nem está tomando mais remédio, porque ele bebia pra caramba, né? Todo mundo da comunidade já conhece.
Mas ele melhorou bastante. Então, praticamente o quê? Faz 1 ano e 4 meses que ele ficou sem beber, agora bebeu em maio 2 vezes, né? Mais um pouquinho. Aí em junho ele bebeu novamente e vamos, né, continuar na prática da fé e, né, Deixar de beber. é isso aí. É isso aí, gente, essa é a minha vitória. Então, será que alguém tem mais alguma vitória? Vamos agora, então, para lavas de incentivo com o dirigente convidado, Derner Brito, responsável da Subgrande ABC da DMJ. A matéria é Cocerufo da localidade. Olá, pessoal, todos bem? Estão me escutando? Ai, Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Quarta-feira quente aqui, né? Tem até membro da Bahia participando com a gente. A gente está expandindo, né, o Cocerufo cada vez mais. E aí, o interessante, né, que é o Cocerufo da localidade. Então, Edson, já começa aí a fazer o Cocerufo no meio do Olodum, hein? Então, vamos lá. Essa matéria, o Gosho, é a seleção do tempo. Nichiren Daishonin escreveu essa carta quando ele estava exilado na ilha de Sado. E aí, só para a gente entender rapidinho essa questão do exílio dele, por que Nichiren Daishonin foi exilado? Por que tudo isso aconteceu? Por que toda essa perseguição? Exatamente porque Nichiren Daishonin gostaria de fazer o Cocerufo na localidade. Era isso. Ele queria expandir esse budismo para dentro da localidade, por onde ele passava. Ele queria que as pessoas pudessem recitar o Nam-myoho Renge-kyo e sentisse esse estado de Buda na vida dele. E aí, quando a gente começa a ler a matéria, tá aqui, já inicia assim. Trata-se dos temas do cotidiano com base no ensinamento do budismo Nichiren Daishonin de forma sucinta, essa matéria. E aí diz assim, a introdução. Nichiren Daishonin é a realização do Cocerufo, conforme mencionado em seu escrito. Aí no escrito dele tá dizendo assim, desejo da ampla propagação. Mais à frente, Ikeda Sensei deixa bem claro. Seja como for a condição de vida do estado de Buda, o grande desejo da ampla propagação são uma coisa só. Então, independente em qual estado de vida a gente possa se encontrar, o importante é manifestar esse desejo de lutar em prol da felicidade das pessoas. Portanto, esse vasto estado de vida manifesta-se somente naqueles que se esforçam para concretizar o Cocerufo. Peraí, não entendi. Como assim só se manifesta naqueles que lutam pelo Cocerufo? Sim, porque o estado de Buda, na verdade, ele nada mais é do que a manifestação do estado de Bodhisattva. Então não existe, tipo, estou no estado de inferno, pulei para o estado de Buda direto. Não existe essa condição. O estado de Buda, ele só manifesta na nossa vida quando a gente luta em prol da nossa felicidade e felicidade das outras pessoas. Então é algo natural. E aí, tanto que tem o Gosho Nichiren Daishonin, ele diz assim, naturalmente manifestaremos o estado de Buda. Então é algo natural. Da mesma forma, quando a gente luta em prol da felicidade das pessoas, naturalmente vamos atingir o estado de Buda. Então o estado de Buda, ele se encontra dentro da luta do Cocerufo, da luta da propagação do budismo. Então quando a gente se levanta para falar do Nam-myoho Renge-kyo para qualquer pessoa, exatamente a gente está ativando o nosso estado de Buda de uma forma concreta, porque a gente está lutando em prol do Cocerufo. E aí, quando a gente fala da questão de Bodhisattva, Bodhisattvas são pessoas que têm sensibilidade ao sofrimento de outra pessoa. E aí é bem complicado, porque a gente está em meio a uma pandemia, eu acredito que todas as pessoas estão vulneráveis e sensíveis. E isso, mesmo se você pratica o budismo ou não. Só que a questão do budismo é enxergar com os olhos de Buda qualquer sofrimento. Isso se destaca um budista das pessoas não budistas. Porque a gente vai buscar compreender isso para transformar. Não compreender para jogar para debaixo do sofá. Então, é o contrário. O budismo, ele, na verdade, ele manifesta na nossa vida em meio ao sofrimento.
E aí, quando a gente pega o maior exemplo, talvez, do budismo, se chama uma flor, flor de lótus. E qual é o significado da flor de lótus? Ela floresce num lago lamacento. Na verdade, esse lago lamacento significa tudo que a gente passa na nossa vida. Então, seja dificuldade financeira, dificuldade de saúde, dificuldade de harmonia, dificuldade talvez no trabalho. A gente pode listar uma porrada de coisa. E exatamente é em meio a esse sofrimento que a gente floresce. Então, a questão aqui não é simplesmente florescer ao meio do sofrimento. Mas, na verdade, o budismo de Nichiren Daishonin ele é basado numa característica muito forte, que é vitória ou derrota. É muito claro isso, o budismo. Então, quando a gente fala florescer em meio às dificuldades, é vencer a dificuldade. Não é simplesmente falar, uhul, tô sofrendo e tá legal. Negativo. O budismo de Nichiren Daishonin é o budismo da transformação. Então, você não leva essa dificuldade, esse sofrimento como algo que, tipo, te leva para baixo. Mas sim, você tem o poder de transformar o seu veneno, que é essa dificuldade, esse sofrimento, no seu remédio, que é a transformação de tudo que você está passando. E aí, no Gosho, ainda nem falei do Gosho, né? Ó, pessoal, vou ser bem rápido para todo mundo curtir essa quarta-feira. Então, vamos lá. Seleção do tempo. E aí é o trecho do Gosho. Pequenos cursos d'água se unem para formar o grande oceano. E minúsculas partículas de pó se acumulam para a forma do Monte Sumeru. Quando eu, Nichiren, abracei pela primeira vez a fé no Sutra do Lótus, eu era como uma única gota d'água, ou uma única partícula de pó em todo o Japão. Mais tarde, porém, quando 2, 3, 10, então 100 mil, 10 mil e 1 milhão de pessoas recitaram o Sutra do Lótus e transmitirem aos demais, formarão um Monte Sumeru de iluminação perfeita. Um oceano do grande Nirvana. Não busque nenhum outro caminho para atingir o quê? O estado de Buda. E aí a gente começa a entender a função da Soka Gakkai para a filosofia budista. Como assim a função da Soka Gakkai para a filosofia budista? Porque o budismo de Nichiren Daishonin, ele nunca teve uma ampla propagação. Nunca. Isso só aconteceu com a Soka Gakkai. Então a Soka Gakkai foi a única escola que criou essa condição de comprovar isso daqui. Quando 1, 2, 3, então 100 mil, 1000, 10 mil e 1 milhão. Hoje a Soka Gakkai tem mais de 12 milhões de membros. A única organização que conseguiu se levantar com base no Gosho para propagar esse budismo. Então, quando a gente fala de propagação de budismo, não é para levar simplesmente a vitória para o Ikeda Sensei. Não é. Quando a gente fala de propagação do budismo, é porque a gente quer comprovar o ensinamento de Nichiren Daishonin. Que exatamente quando todos nós nos levantamos, quando a gente sai de uma reunião de palestra, o nosso estado de vida não está mais elevado? Exatamente porque a gente busca não nenhum outro caminho, mas a gente busca esse caminho do Nam-myoho Renge-kyo para atingir o estado de Buda. Então, buscar por meio do Nam-myoho Renge-kyo é o que floresce a nossa vida. Nichiren, mais à frente, diz assim: o supremo devoto do Sutra do Lótus em todo o território do Jambudvipa, do mundo inteiro, e seu comportamento como pessoa de sabedoria, criar uma terra de paz e prosperidade, baseada no ensinamento budismo, começa com a transformação interior na vida de cada pessoa. Então, o budismo, ele é uma filosofia de vida que não é seletiva, que não em nenhum momento busca segregação, e assim a todo momento criar pontes. E aí, só que o budismo, ao mesmo tempo que ele quer criar pontes, ele fala que quem vai ser o construtor dessa ponte é você. Então, por mais que a gente fala de criar essa união dentro da localidade e tudo mais, o objetivo não é pensar, o Levi, ele que tem que criar essa harmonia. Enquanto eu estiver apontando para o Levi, eu não estou criando a minha condição de vida. E é exatamente, ele diz aqui, baseada no ensinamento do budismo. A gente se baseia no Nam-myoho Renge-kyo. A gente recita 2 capítulos do Sutra do Lótus, que é o Gongyo, para se levantar neste momento, para conduzir a nossa vida à iluminação. E o que está falando no Sutra do Lótus? A gente vai relembrar aquele trecho do Gongyo que diz assim: Maiji Sazenen, Igaryo Shujo, Tokunyo Mujodo, Sokujo, Ju, Bushin. Tem algum convidado aqui ou é só membro? Só membro, né?
Ah, então beleza. Então não precisa ficar explicando esses trechos. Então, todo mundo aqui recita aqui já algum Gyo. Então, quando a gente coloca esse Mai Sazenen Garou Shujo Tokonyomu Jodo Sokujojo Bushin, tá falando o quê? Todo mundo aqui assume a responsabilidade quando lê isso. Porque tá escrito assim, medito constantemente. Quem que medita é o Buda? Não, eu. Eu medito constantemente para fazer com que outras pessoas, então eu me levanto para fazer com que outras pessoas adquiram o corpo de um Buda. E quando ele fala de corpo de um Buda, traduzindo de uma forma bem clara, é isso. Eu me levanto neste momento para conduzir outras pessoas ao estado de Buda. Baseada no ensinamento do budismo, começa com a transformação interior de eu querer me levantar e conduzir outras pessoas, a vida de cada pessoa. Então, tudo inicia por mim. E isso que é chato no budismo. Por que é chato? Porque sou eu que me levanto. Só que, naturalmente, quando eu me levanto, existe um negócio chamado boa sorte. Boa sorte é algo natural na nossa vida. Porque eu não penso assim, vou incentivar o Levi para acumular boa sorte. Aí o Levi olha para o shakubuku dele, vou falar do budismo para você para acumular boa sorte. Ninguém pensa assim. Sabe por que não pensamos? Porque naturalmente atingiremos o estado de Buda. A gente busca manifestar esse desejo das pessoas praticarem de uma forma natural. Não é uma troca. Eu faço isso para receber isso. Não. Exatamente por ser algo natural que manifestamos essa boa sorte na nossa vida, no trabalho, em casa, na saúde, em vários momentos da nossa vida. Isso é o budismo. Quando a gente pratica com sinceridade, e essa sinceridade não quer dizer que, tipo, simplesmente na Namyo Renge Kyo, good vibes, tá tudo bom, tá tudo certo. Negativo. É com seriedade e com determinação e com objetivo claro. Gohonzo. Eu pratico para transformar a minha vida, a minha realidade. Naturalmente, quando você jura diante do Gohonzo, você jura também manifestar esse estado de Buda em meio às outras pessoas. E é isso que faz o shakubuku. A sua manifestação do seu estado de vida. E aí, só para finalizar o trecho, diz assim: por essa razão, isso é Nichiren falando, por essa razão digo a vocês, meus discípulos, experimentem praticar conforme o Sutra do Lótus ensina. Quem é o Sutra do Lótus? Os 28 capítulos que Sakyamuni escreveu. Empenhe-se sem poupar a vida. Quando fala poupar a vida, são períodos muito diferentes. Nichiren Daishonin escreveu isso há 700 anos atrás. Quando a gente coloca nos dias de hoje, é exatamente aproveitar todos os momentos que a gente encontra as pessoas. Isso não quer dizer que a gente precisa se tornar uma pessoa bitolada, olhou para nós, Namyo Renge Kyo. Não. Mas o Bodhisattva é aquele que tem a sensibilidade da sabedoria de conduzir o diálogo, de conseguir manifestar em meio às outras pessoas. Então é algo natural novamente. E aí ele disse assim, testem a veracidade do budismo agora. Nichiren Daishonin está falando, testa. Testa. Quem que tem que testar? Nós, praticantes do budismo. Por isso que a gente tem que ter objetivos enormes, muito grandes. Porque exatamente quando a gente testa, quando a gente convoca esse estado de vida, quando a gente recita esse Namyo Renge Kyo, meu irmão, não tem jeito não, eu transformo. Isso é o budismo. Quando eu me levanto e testo com a minha própria vida. Mais do que eu ficar falando pro Joãozinho, pro vizinho, faz aí que você muda. Muda você primeiro. Transforma você primeiro. Isso é o budismo. E quem está convocando você a fazer isso? Nichiren Daishonin. Então, a questão não é duvidar da prática, mas falar, Gohonzon, tu é forte mesmo? Vou recitar na minha Renge Kyo de todo o coração. Transforma. É isso. Então, é levantar diante o seu sofrimento. O budismo ele vem para transformar o seu sofrimento. Isso é o budismo. Pessoal, para finalizar, Toda Sensei afirmou, o budismo Nichiren é o sol do mundo. Por que ele é o sol do mundo? Porque ele não tem segregação. Aqui não tem divisão. Aqui é todo mundo junto. Qualquer pessoa manifesta o estado de Buda. E aí, rapidinho, só para dar uma introdução referente a isso, no budismo, a mulher tem a condição de atingir o estado de Buda. A pessoa ruim tem a condição de manifestar o estado de Buda. Todas as pessoas têm a manifestação, têm o estado de Buda, só precisa manifestar. Isso pode ser homem, pode ser mulher, qualquer coisa, não importa. Qualquer ser humano tem a condição de manifestar. A questão é manifestar.
Não é porque eu tenho, eu vou manifestar. Pessoas nascem, renascem, nascem, renascem, sem manifestar o estado de Buda. E a nossa grande boa sorte é conhecer esse budismo para ter essa sabedoria para manifestar esse estado de Buda em meio à sociedade. Então, ou seja, quando eu citei de mulher, de pessoas ruins, porque isso está no próprio Sutra do Lótus. A filha do rei dragão foi a primeira mulher que manifestou o estado de Buda. E foi por ela ter atingido esse estado de Buda, ela criou a condição para que todas as pessoas pudessem atingir o estado de Buda. Então, quem criou a condição de todas as pessoas atingirem o estado de Buda não foi o Sakyamuni. Ele foi a pessoa que conduziu. Quem manifestou e abriu essa porteira para todo mundo poder atingir o estado de Buda foi uma mulher. E Sakyamuni diz isso. Por a filha do rei dragão manifestar esse estado de Buda, abriu essa condição a todos os seres vivos. É isso. O budismo, ele não cria separação. Ele busca cada vez mais elevar essa condição. E aí, quando eu falei das pessoas ruins, existe um capítulo do budismo, que é o próprio capítulo do que a filha do rei dragão manifesta o estado de Buda, que se chama capítulo Devadatta. Devadatta foi o primo de Sakyamuni. E Devadatta ele só tinha um único objetivo, matar Sakyamuni. Devadatta tinha um ódio, tinha uma inveja muito grande de Sakyamuni. E ele tem um capítulo no Sutra do Lótus. Por quê? Porque em meio a toda essa condição dele, Sakyamuni incentivava ele a mudar, a transformar, a criar essa outra condição. Então, por isso que a gente, muitas vezes, a gente fica pé da vida, que tipo, nossa, me assaltaram, e devemos transformar essa realidade do nosso país. A gente tem que mudar essa situação. Mas quando a gente fala assim, bandido bom é bandido morto, infelizmente isso não se aplica ao budismo. Por que não se aplica ao budismo? Por conta do Devadatta. Devadatta ele é o maior exemplo, porque ele criou a maior causa que existe no budismo, que é causar a desunião dentro da ordem budista. Então, causar uma desunião dentro da Gakkai é algo muito grave pelas causas budistas, porque você cria uma condição ruim junto dos membros. Então, Devadatta ele causou isso na ordem budista na época de Sakyamuni há mais de 2000 anos atrás. Mas exatamente, ele é um exemplo que todas as pessoas podem mudar a sua situação. Então, quando Toda Sensei afirma o budismo Nichiren é o sol do mundo, é porque qualquer pessoa tem a condição, mas precisa mudar o coração. Então, não é simplesmente falar, falou na Myoho Renge Kyo e tá tudo certo. Não, é mudar o coração. O Nam-myoho Renge Kyo, ele é um mantra que faz com que nosso estado de vida se eleva e manifesta sabedoria, e também, conectando com essa sabedoria, a gente vai limpando nosso coração. A forma de enxergar a sociedade. Por isso que o budismo é prático. Então, o budismo Nichiren é o sol do mundo, dissipando a escuridão que envolve a humanidade. Eu também dei minha vida para difundir em todo o mundo essa luta espiritual sem precedente de abnegada propagação da lei mística. Desde o início do nosso movimento, inúmeros membros corajosamente levantaram-se com o mesmo juramento que eu. Juntaram-se nessa grande luta em prol do Koserufo. Essa batalha para e em prol das pessoas que foi posta em ação por Daishonin vive hoje na Soka Gakkai. Então, o resumo de tudo isso, quando a gente coloca o trecho, o título dessa matéria, Koserufo da localidade, é exatamente o que a Soka Gakkai faz. Aplicar o Koserufo em qualquer região. A gente pratica dentro de uma organização japonesa, do outro lado do mundo, e isso é o budismo Nichiren Daishonin. Não é o japonês que atinge o estado de Buda. Não é o africano que atinge o estado de Buda. É o ser humano que manifesta o estado de Buda. Então, independente de qual região estou, se estou em São Bernardo, eu não estou em São Bernardo, eu moro em Diadema. O Edson, que agora... Tá em Salvador, Edson? Sim, estava morando em São Bernardo e agora, terça-feira, me mudei aqui para Salvador. Aí, pessoal, agora a gente pode ir para Salvador no carnaval, hein? Tem lugar para ficar, hein? E aí, primeiro tem que passar a pandemia. Exatamente, pessoal, tem que tomar cuidado. Mas exatamente essa é a condição de qualquer local que nós possamos se encontrar, manifestar essa sabedoria do estado de Buda. Seja em São Bernardo, em Diadema, Salvador, qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. Sermos exatamente os bodhisattvas que se levantam.
Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Caso não, gostaria de agradecer, muito obrigado e contem comigo, estou à disposição. É um réptil, né? Ô, Levi, e é bem interessante esse trecho, até obrigado por entrar nessa questão, porque a filha do Rei Dragão, ela manifestou o estado de Buda quando talvez os discípulos mais próximos de Sakyamuni duvidaram da capacidade dela. E aí... Uma mulher. Maravilha. E aí, dessa questão de discípulos que duvidaram, um deles se chama Shariputra ou Sharihotsu, que vocês recitam no Gangyo toda hora. Sharihotsu, Sharihotsu. Sharihotsu foi talvez o discípulo mais inteligente de Sakyamuni. Ele era uma pessoa muito dotada de sabedoria da questão do budismo. E ele foi uma das pessoas que duvidaram. E nessa assembleia, quando ela manifestou o estado de Buda, o mais interessante é o juramento que ela faz, que consta no Sutra do Lótus. Que ela mesma fala que, primeiro ela agradece Sakyamuni por ter apresentado o budismo, por ela ter criado essa condição, e que ela sempre vai lutar em prol das pessoas. Então, a manifestação do estado de Buda sempre está ligado na manifestação de querer ser um Bodhisattva, de conduzir as pessoas à felicidade. Exato. Exatamente. Parabéns para vocês dois. Ô, gente, muito obrigada. Assim, como é que eu vou te explicar? Ainda bem que a organização ela colocou assim a matéria que o bloco está precisando, né? Isso é maravilhoso. Então, o bloco estava precisando ouvir essas palavras, entendeu? Né? Pelas reuniões que a gente tem, tudo, a gente estava precisando ouvir, eu estava precisando relembrar, porque a gente já tinha ouvido, né? Então, isso é maravilhoso. E aí, agradeço o Denner, né? O Levi, que está sempre em todas as reuniões nossas, Bloco em Baré, está na comunidade sempre. A Amélia, que faz um chicai maravilhoso. Mas eu também vou desafiar. O Edson também, Edson. Olha, abraço. E continua participando. É virtual mesmo, né? Você está em Salvador, mas continua participando com a gente. Dinalva, um abração. Meu pai, ó. Ó meu paizinho aí com um negocinho no ouvido aí. William... Ana Célia, Dinalva, obrigada a todos, viu, gente? Muito obrigado. Parabéns para todos. Tá? Por enquanto é só. Muito obrigada aí pelas palavras, tudo. Obrigado, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Nossa, a foto, gente, não vai embora, não. A foto, vem aqui. A foto. Ah, a Cíntia tá aí, olha a Cíntia. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau.